Beleza, então vamos começar aqui o tutorial do nosso novo projeto. Então lembrando que precisamos obter sempre a nova versão. Então quando vocês forem trabalhar aí nos seus gerenciadores, cada classe aí que a gente criou, duas de cada um pegou mais ou menos em torno disso, precisa de um gerenciador, um para cada um. Então, primeiramente vai pegar a nova versão do nosso projeto, cria lá uma pasta onde você quiser, porque é ela que vai ser a nossa, como posso dizer, né? Vai ser o nosso local de trabalho. Né? Ok, aí dentro dela eu já crio o Git Bash, vou lá no nosso repositório do GitHub, venho aqui em Code. Se o seu SSH estiver configurado, que isso já fiz com a maioria das pessoas aqui do grupo, beleza, vem por aqui, que é até melhor. Se não, use o HTTPS, mas eu recomendo isso daqui que é mais legal, né? Vamos lá. Enfim, lembrando que está nessa versão aqui, já passaram de 25 commits e o último foi há 3 dias, o último foi fixed, atualizando arquivos do Excel. E aqui dentro você vai escrever git clone. Você vem com o botão direito, paste, lembrando que Ctrl+C, Ctrl+V não funciona aqui, tá? Tem que ser dessa forma. Com isso, clonamos aí então a última versão do nosso arquivo. Nessa a gente vai para a nossa ideia que a gente fidelizou, certo? Eclipse. É uma boa a gente utilizar a mesma versão para não dar problema. Nessa última atualização, eu coloquei no com.xml que ele já inteirasse a JRE, a JCE, enfim, a forma que a gente vai trabalhar com o arquivo, com o projeto Maven, na verdade, né? Porque ele estava dando uns problemas ali bem chatinhos e, enfim, o Ítalo achou uma forma legal de resolver e eu achei essa outra forma que eu espero que dê certo, se não, dá para testar daquela outra forma também, tá? A gente pode ir se ajudando. Ok, então a gente abriu aqui o Eclipse na pasta aqui, né, que a gente criou, nova pasta. Lembrando que eu abri aqui dentro, né? Pode até ver que tem um ponto metadata, que é justamente o arquivo que o Eclipse gera, né, para a pasta de trabalho. Não pode ter um metadata dentro daqui, porque não é para ter, simplesmente por isso. Você pode dar muito BO e complicar um pouquinho a sua produção, com alguns erros inesperados, certo? Entrando aqui, temos o Welcome, vamos aqui em Open Projects from File System. Lembrando que esse aqui não é o tutorial top das galáxias, mas é o que vai poder dar um vislumbre aqui para vocês de como funciona um gerenciador pelo menos, certo? Depois a gente pode fazer algo mais elaborado aí de tutorial, até quando o projeto estiver mais complexo, certo? Então, copiado aqui o nosso repositório, a gente vai lá para o Eclipse e está aqui. Pode ver que está até um xizinho aqui, mas o que? Tá vendo que aqui no canto, opa, enfim, já passou, né? Aqui no canto da direita, né, inferior, estava rodando aqui uma barrinha verde, né, e tudo mais. É justamente o Maven carregando as dependências do nosso projeto. Tá? Então, o com.xml é como se fosse o capô do carro e eu falo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Maven, eu quero Apache Poi. Não, o Maven já tá, né? Esse eu estou usando o Maven, mas enfim, eu quero Apache Poi. Coloquei as dependências, coloquei aqui a propriedade da versão 17, né, do Java SE 17, e ele vai executar isso aí pra gente, sem a gente precisar ir atrás disso. Então, facilita. Por enquanto, temos aqui dentro do SRC um pacote padrão, com todas as classes, incluindo main, localização do arquivo, e, enfim, gerenciadores, e uma outra aqui, resource, que é justamente onde está o Excel as a Database em Mercado Fácil. Certo. O exemplo de hoje que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro eu criei aqui, isso aqui a gente vai utilizar da mesma forma, vocês não vão precisar criar novamente. O Class Excel Localização é justamente uma classe com uma variável que eu criei, FileName, que já é constante, né, final, e enfim, ela é justamente o caminho aonde o nosso arquivo do Excel está localizado, para a gente não precisar ficar, pô, tem 10 classes aqui gerenciadoras de
x, y, z. Para a gente não ficar nomeando toda vez se mudar de lugar, a gente centraliza aqui mesmo. Depois aqui também eu criei public static string getFileName, que é justamente para a gente chegar lá nos gerenciadores e falar, ó, a localização é essa. Aí eu dou um getFileName dessa classe aqui. Vocês vão ver. É só para deixar exemplificado aqui, para deixar bem claro o que está acontecendo. Com isso em mente, lembrando que isso aqui vocês não precisam mexer, tá? Vocês vão mexer somente no gerenciador. Vamos para a classe produto, antes de chegar na tão esperada, né, classe que gerencia o produto. Então, normalmente aqui tem o nome da classe, tem os atributos da classe, né, tudo com private, 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 justamente porque é o encapsulamento, né? Não podemos dar acesso tão fácil assim, então deixamos com privado. Ok, então ID é string, nome é string, quantidade é int, double é valor e string é descrição, certo? Aqui eu criei um construtor padrão, que é quando a gente inicia um novo produto, produto Coca-Cola é igual a new produto. Ele vai iniciar vazio, com tudo vazio, tá? Isso aqui é o padrão do Java. Se eu não colocasse, ele já faria por padrão, mas enfim, deixa aqui que está legal. Mas eu também crio aqui, como se fala mesmo? Polimorfismo, exatamente, polimorfismo. Polimorfismo de construtor, que é o quê? Da mesma forma que aqui, se eu criar um novo produto, ele vai vir todo vazio, eu posso criar um produto que quando eu já crio, na hora lá da criação, eu falo, olha, você já pode me dar então o ID, o nome, a quantidade, Peraí, deixa eu baixar aqui, né? Você já me dá então a quantidade, o valor e a descrição. Então na hora que você criou, você já me dá esse valor e eu já vou atribuir direto no nosso objeto aqui, né? Porque isso aqui é uma classe, é uma forma, a gente já está fazendo um bolo na hora que está criando, olha só. Então aqui eu criei, é um bolo de ar, né? Vazio, não tem nada. E aqui não, eu criei ele perfeito, tá criado, certo? Já com os dados dos atributos aqui. Ok, a partir daqui então, lembrando que a maioria das classes, praticamente todas, precisam ter essa estrutura aqui, então, atributos, construtor vazio, construtor com parâmetro, né? E os métodos getters e setters, que lembrando que se não tiver, é só vir com o botão direito, source, generate getters and setters e meter bala, certo? Ok. Aqui não tem muito segredo, então da mesma forma que eu tenho o ID do produto, eu posso pegar, getID produto, e eu posso setar o setID produto que eu recebo como parâmetro, algo que você me dá lá no método main, ok? E isso para todo mundo, não tem segredo nenhum. A única cereja do bolo que temos aqui no final, que eu acho que será necessário para todas as classes que tiverem gerenciador terem também, tá? Isso aí vocês vão ter que analisar e desenvolver, a gente pode debater isso aí posteriormente, é uma public string toString. Então é um método dentro da classe produto que quando, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos ver o que eu vou dar exemplo aqui. Pode ser com cliente. Pode ser com cliente. Ok. Digamos que eu não tenho nada disso daqui, certo? Eu não tenho nada disso daqui. Aí. Ctrl X por enquanto, né? Lógico que não vai dar certo. Eu matei o main, né? Peraí. Beleza. Ok. Acho que agora vai sem problema. Tudo bem. Você reclama daqui. Pera lá, viu? Os técnicos a gente resolve já já. Ótimo. Ok. Então digamos que eu criei aqui, né? De forma indevida, porque nosso sistema vai ser bem planejado. Mas eu criei aqui um novo cliente. Então, cliente 1. Pode ser, vamos lá, Jean. Né? Cliente 1. Tem que ser minúsculo, por favor. Cliente Jean é igual a new cliente. Perceba que agora ele nem aparenta ter erro nenhum, justamente porque eu acabei de criar ele, certo? Vamos executar esse método main. Para ver o que acontece. Nada, né?
Exatamente. Mas, se eu fizer por acaso, pô, legal, eu criei o Jean, digamos que eu criei o Jean com... Como é que eu posso falar? Com nome, né? Com CPF, tá lá, tudo preenchido, então já tem todas as informações desse cliente aqui, correto? Se eu quiser printar ele aqui, né? Então, ó, quero printar um objeto, cara. E aí, como é que vai ser? Olha o que ele vem para mim. Cliente arroba 5F184FC6. Isso aqui é justamente para... se tivesse informação, iria printar o nome dele? Não. Se tivesse sem informação que nem agora, iria acontecer isso aqui mesmo. E o que isso significa? É a localização do objeto que a gente criou, né, do objeto cliente, é armazenado na memória do nosso computador. Então percebe o problema que eu não posso imprimir o objeto. Isso até é algo bom, né, que a gente utiliza na orientação objeto. Mas como a gente está fazendo, né, momentaneamente desta forma, o que acontece quando eu peço para imprimir agora, né, um objeto da classe produto que tem esse método string to string. Quando eu peço novamente para ele imprimir, agora imprime aí o Jean novamente. Se a classe cliente, que não tem esse método, né, esse método toString, tivesse algo semelhante lá, aqui por exemplo, né, eu venho aqui e falo string toString return id produto, e aí eu concateno aqui com o atributo id produto. Nome, concateno com o atributo nome. E assim sucessivamente, correto? Porque quando eu vou lá, né, aí isso eu vou explicar lá no agora sim a gente pode chegar lá, no gerenciador produto. Aqui é uma classe que a gente vai criar, né? Então, compra, gerenciador compra, cliente, gerenciador cliente, empresa, gerenciador empresa, fornecedor, gerenciador fornecedor e assim sucessivamente, tá? Lembrando dessa ordem aqui, primeira letra maiúscula, né, de cada palavra aí. Ok. Por que a gente utiliza aquele toString, né, para a gente imprimir a variável? Justamente aqui, ó, tá? Nesse método específico eu já pulei para o final, só para explicar, né, para não perder o fio da meada. Imprimir produto. É um método aqui do gerenciador de produtos, e quando eu vou, né, coletando os dados de cada linha da planilha do Excel, eu peço system.out.println produto.toString. Percebe que então eu pego o produto, que é o objeto que eu criei aqui dentro do método, e coloco toString, justamente para imprimir todos os detalhes do produto. Então, isso daqui, deixa eu pegar aqui. Opa. Acho que não consegui aparecer muito bem, mas enfim. Isso aqui está num laço de repetição. Então, toda vez que tiver uma linha para baixo com conteúdo para ler, além dele armazenar no objeto produto, ele vai mandar imprimir. Então concorda? Pô, eu estou aqui no caixa do supermercado, eu quero imprimir todos os produtos que eu tenho no terminal, eu não quero ver no Excel agora. Eu faço justamente isso, faço ele interagir com todas as linhas, cada célula, armazenar em um produto específico e printar. Simplesmente printar, porque eu quero ver tudo. Só isso. Tá? E aqui, bem, depois a gente, no final do vídeo, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor. Mas vamos pegar aqui, de fato, né, source Excel as a database, né, mercado fácil. Ok. Temos aqui a nossa planilha, correto? Lembrando que, normalmente, a primeira coisa que teria que, né, estar presente na primeira coluna, ID produto, o estoque, ID estoque, né, deveria ter o ID do estoque aqui, mas enfim, e assim sucessivamente. Tá vendo que dentro desse arquivo Excel é uma pasta de trabalho, tá? Esse arquivo que a gente abriu. Dentro dessa pasta temos várias planilhas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Lembrando que no Java a gente conta 1 como 0. Tá? Então vocês vão ver bastante que a gente está só mexendo na produto. Eu estou no formato de planilha. Como eu sei que está no formato de planilha, eu não fiquei desenhando a planilha no Excel. Justamente porque ó, aparece design de tabela. Tá? Ou melhor, tabela. Tá? Isso aqui é uma tabela. Né? É uma planilha, mas dentro da planilha tem uma tabela. Então eu já cliquei aqui para inserir. Praticamente todas já estão formatadas como tabela. Peço o favor para vocês, tá?
Não, tá vendo que tem como puxar? Nossa, vou puxar aqui, pá, vai ficar legal, vou colocar a telinha 100 porque é legal. Opa, eu até fiz isso, né? Não deveria ter feito. Por quê? Se eu coloco qualquer coisinha aqui, ó, principalmente do lado, coloco abobrinha, ele vai criar uma nova coluna, tá? Eu coloco aqui, sei lá, NVIDIA. O nome do produto é NVIDIA. Ele já cria, entende? Então, uma regra é que eu não posso ter nada, absolutamente nenhum dado debaixo do que realmente existe aqui, né, na nossa tabela. E eu não posso ter nada formatado aqui. Eu não posso arrancar, tipo, vem cá, vou puxar a telinha 100. Porque vai estar vazio, cara. E, infelizmente, no código atual, não foi corrigido isso, tá? Então, recomendo tomar cuidado. Então, só deixa tabela aonde tem dado. Tá? Não coloca nada mais do lado, nada mais embaixo, nem corzinha, nem dado nenhum. Só mantém isso daqui. Se for adicionar, adiciona aqui, ó. Tá? Então vai colocando o dado, exemplo. 0006, 00007. Talvez ele leia como só 7, mas peço que tenha paciência e nomeie novamente como 7. Sei lá, coloca um refri. Refri, vamos ver. Quantidade do produto vai ser uns 1. Vamos colocar um só. O valor do produto vai ser uns 10 reais. Só para testar. E a descrição vai ser teste. Ok? Se vocês derem Enter, tá tudo bem. Depois a gente pode até design da tabela. Design tudo bem, tá? Não se preocupem. Tá vendo? Opa, não mudou. Era para ter mudado. Enfim. Tá meio estranho, né? Linha de totais. Enfim, só porque não tem essa divisãozinha aqui não vai atrapalhar a gente não, tá? Fiquem tranquilos. Isso aí é estética, depois a gente pode mexer nisso. Salvamos, né? Porque tá tudo ok, de acordo com a regra. Vamos à nossa aplicação e bem. Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando isso aqui. Ok. Dentro, então, agora da nossa tão esperada classe gerenciador produto, temos aqui vários imports, tá? Que vocês vão usar no decorrer aí da sua aplicação. Lembrando que cada gerenciador vai ter um método ali que pode ser padrão para todos e uns podem ser mais específicos e até automáticos, tá? Então é algo que, dependendo da classe que você pegou aí, vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho para pensar sobre isso. A gente pode discutir isso aí também, mas enfim. Ok. Temos vários imports. Esse java.io é justamente para entrada de dados, tá? Fluxo de dados, entrada e saída. Então, file input stream, esse tratamento de exceção, para escrever também, né? Então eu posso ler quanto escrever, são duas formas aqui que eu estou importando. Java.util, a gente tem trabalho aqui com array, aqui com interação. É como se fosse um interador, não sei se essa palavra, acho que sim, existe, né? Provavelmente. Mas é justamente para, esse interador é para isso aqui. Então, na linha 1, interagir, 2, interagir, 3, interagir com as linhas, tá bom? Java Util List, a gente tem uma lista também. Essa aqui a gente usou especificamente para verificar a quantidade de produtos. E aqui embaixo a gente já tem import. Tá vendo que já não tem mais Java? Né? Que é org.apache poi ss e assim vai. Né? Esse user model cell, raw, workbook, xff sheet, xsf workbook, tudo do Apache Poi, tá? Tudo API da biblioteca do Apache Poi que a gente está utilizando aqui. Para mais informações, recomendo novamente irem na minha documentação que eu estou fazendo, né? Tem vários vídeos no YouTube também. Então, a gente está utilizando a XLSX, tá? Tipo de arquivo, porque o XLS é para arquivo antigo do Excel, a gente está utilizando a versão nova. Então, a classe Workbook é a pasta de trabalho, que eu já expliquei anteriormente. A XSF Sheet é cada planilha. Né? Temos muitas planilhas, como vocês podem ver. Né? Cada um então vai pegar uma aqui. Duas, na verdade. Né? Raw é a linha. Tá? Então, linha. Não tem, linha 2, linha 3. Não tem segredo. Cuidado com a linha 1. Tá? Se vocês forem, eu quero pegar a coluna 3 aqui. Né? No Java seria número 2, porque começa com 0. Eu quero pegar o int. Se você começar contando da coluna 1, da linha 1, ele vai pegar um int, né? Ele iria pegar um int, só que ele vai bater no string, que é o cabeçalho.
Então, pulem o cabeçalho, tá? No código vai estar mostrando algumas partes que a gente pulou. Mas cuidado, se der algum erro disso, provavelmente pode ser por essa causa. Você era para pegar um número, mas pegou o cabeçalho, que era string. Temos as células também. Ok. Cada classe dessa daqui tá interagindo com a interface do Apache Poi. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso, a instalação já está instalado. Enfim, né? Isso daí é mais para tarde aí, não está nem completo a documentação, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Pesquisem, não tenham medo. GPT também. GPT, ó, eu recomendo o Copilot, tá? Faz uma conversa franca com ele, que ele te aconselha bem, tá? Mas enfim, se o código rodar, tudo bem, mas dá pra gente melhorar o desempenho, a performance depois, né? O código até. Ok, vamos lá. Public class gerenciador produtos. Gerenciador produto, tá? Então eu criei já aqui a classe do nosso arquivo. Dentro aqui, né, antes de qualquer coisa, lembra que não é um método, não vem método main aqui, porque é uma classe, tá? Então, como não vem método main, eu só vou atribuir ou métodos para a gente utilizar no main, né, na classe main aqui, e também uma variável global aqui que, pô, é padrão, a gente tem que colocar sempre fora aqui dos métodos. Então aqui, gerenciador de produtos, a primeira coisa que vem depois disso é private static final string, percebe que tem a mesma estrutura, só que em vez de falar que a localização é c, dois pontos, barra, barra, enfim, até chegar no arquivo Excel, não, eu só coloco Excel, localização, ponto, getFileName, que é exatamente aquela classe que a gente está capturando, né, trazendo para o gerenciador de produto o endereço aqui do arquivo do Excel dentro do nosso projeto, ok? Public static void, verificar quantidade de produtos, throws e o exception. Aqui a gente já está criando um método, tá? Lembrando que esse filename aqui, a localização do arquivo, como está com o global, essa classe, ele pode ser utilizado tanto no método 1, 2, 3, 4, quantos métodos você tiver, por isso que precisa estar por fora, tá? Na classe verificar quantidade de produtos, que seria, vamos contar, pô. Ok, temos 7, concorda? 7 produtos no total. Da forma que está no momento atual o código, a gente cria, né, então, a classe, já cria com a assinatura de tratamento de exceção, tá? Caso o arquivo não seja encontrado. A gente cria uma lista de produto, tá? Isso aqui é um tipo de dado, enfim. E essa lista de produto vai ser chamar lista produtos. Ok, uma nova array de lista aqui. Show de bola. Agora a gente vai começar a interagir. Então, XSF workbook é workbook, então eu criei um objeto dessa classe, é igual ao new workbook do arquivo. Em resumo, eu só peguei o arquivo lá do Excel, que já deixei cadê? Primeiramente, try, né? File input string, eu já pulei, né? Putz, mas enfim, try. Quando ele cria a lista, ele vai fazer um try aqui, file input string, arquivo, então ele vai tentar ler o arquivo, new file input string, new file, gerenciador de produtos, ponto file name. Ele está então abrindo um arquivo, ele vai abrir um arquivo. Esse arquivo, né, ele deu o nome de objeto do arquivo. Aí ele vai falar que está fazendo o input desse arquivo, está recebendo. E o endereço dele, né, a localização dele vai ser justamente dentro do gerenciador de produto, o ponto file name. Essa linha aqui talvez fique um pouco complexa para, né, aprender de início, mas enfim. Só debruçar um pouquinho aqui, né, vasculhar com calma. Então ele abriu o arquivo aqui que a gente já delimitou, né, do Excel, está aqui. E dentro agora desse arquivo, né, então, ok, ele acabou de ler. Eu vou fazer um workbook na pasta de trabalho, eu criei um objeto dele, e esse workbook vai ser do arquivo. Então, ó, ok, tem um arquivo lá, show de bola. Deixa eu abrir aqui, opa, no Excel. Abri o workbook, certo? O workbook é tudo, cara, é tudo. Então, o que eu realmente quero? XSSF, sheet, criei um objeto sheet produtos. É igual ao workbook, por quê? Passo de trabalho, ponto get sheet
at 0. Então, dessa pasta de trabalho do Excel com várias planilhas aqui, eu quero só pegar a planilha 0, que é produto, que é o que eu estou trabalhando. Tá? Se você pegasse a venda, você teria que pegar 0, 1, 2. Você teria que colocar 2 ali, tá? Em vez de 0. Eu coloquei. Ok, nessa que eu falei que eu quero a planilha 0 de produtos, eu crio um iterador de linhas aqui, raw iterator, xprodutos.iterator. Aqui a gente vai começar a interagir então com as linhas, tá? Linha por linha. A gente cria um laço de repetição, um while, raw iterator has next. Então enquanto tiver uma próxima linha para ler, a gente vai lendo. Então, como assim quando tiver uma próxima linha? Enquanto tiver conteúdo, tiver formatação, tiver algo que não seja o vazio pleno. Por isso que eu disse, não coloca nada a mais, só o necessário na nova planilha do Excel. Então ele vai continuar lendo, ele vai ler até onde tiver. Raw iterator, next. Então ele cria uma linha, ele cria um objeto da linha, né, da classe, e ele vai interagir e ele vai lendo, next. Então, ok. E aí, essa daqui é uma parte crucial, tá? Se o número da linha for igual a 0, ele vai ignorar a primeira linha, ele vai usar o continue, certo? E ele vai continuar interagindo. Por quê? Aquele problema que eu te falei. Pô, eu quero pegar aqui a quantidade, que é int. Só que se pegar a primeira linha, a linha 0, vai bater no string, que é o cabeçalho. Vai dar pau. Seu código vai dar pau, tá? Eu tô avisando. Ok, ele pula, muito bem. E ele vai continuar interagindo com a célula cell iterator, raw cell iterator. E ele vai continuar interagindo. Agora não mais com linhas, né? Não só apenas com linhas, mas com células. Então, pulei a linha 1. A partir da linha 2 do Excel, que seria justamente onde tem os nossos dados que a gente quer saber, eu vou começar a interagir com cada célula. Lembrando que célula é o encontro de linha com coluna. Tá? Então, célula A2, B2, C2. Então, célula é cada coisinha dessa aqui que a gente está utilizando. A gente cria um objeto dela, raw, cell iterator, a gente vai continuar interagindo. E a partir daqui que a gente está, ok, eu estou interagindo, mas ok, legal. Eu estou vendo aqui que é a Coca-Cola, que a quantidade de produto é 10, que é o valor 2,90. E o que eu faço com isso? Obviamente, eu vou aproveitar da nossa classe produto que a gente criou, né, aqui anteriormente, e eu vou fazer uma nova. Estou criando um objeto dessa classe aqui. Eu atribuí o nome do objeto como produto. Tá? Uma vez só. O que a gente está fazendo? Dentro do laço de repetição, lembrando, né, do while, lista produtos.addProduto. Toda vez que eu estiver interagindo, né, então, interagir com explicando essa parte do código, né? Toda vez que eu interagir com a linha 1, estou interagindo agora com a célula, né? Então, ID, nome, quantidade, valor, descrição, eu estou pegando essas informações, tá? E eu estou adicionando na minha lista de produtos, tá? E eu estou adicionando como um produto. Então eu estou meio que coletando essa parada aqui. Essa linha aqui, concorda que é um produto? Aquele código lá, ele está pegando essa linha, está salvando como realmente um produto e está armazenando numa lista. Então, isso aqui não é uma lista? É uma tabela, mas... Então, nessa lista tem 1, 2, 3, 7 produtos, concorda? Cada linha é um produto. É o que o Java está fazendo, ele está coletando e ele está armazenando isso. Então, armazena na lista de produto cada produto que ele capturou. Então, o produto tem todos aqueles dados, né, na linha. E a gente cria mais um while. Cell iterator, has next. Quando tiver mais uma célula para ler, cell iterator, next, e ele vai continuar. E aqui a gente vai trabalhar com as colunas, tá bom? Então, case 0, 1, 2, 3, 4. Por que vai até só do 0 ao 4? Justamente, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Do Java, né? A gente conta desse jeito. São 1, 2, 3, 4, 5, né? No Excel, verdadeiramente contando. A gente só tem 5 colunas, então a gente vai contar só até o 4. E perceba aqui, tá? Por favor. Aqui no cabeçalho, tanto faz, né? É um tipo geral de dado. Na
agora aqui, né? E aqui, beleza, eu já criei, se eu continuar para baixo ele vai continuar esse padrão. Se não, era só você, tipo, né, chegar e falar, ó, a coluna aí de produto tem que ser texto, tá? Você vem aqui, ó, texto, 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 descer um pouquinho, texto, ok? Por quê? Não, é string. Se você colocar aqui como número ou como geral, provavelmente ele vai dar um erro, por quê? Tanto faz, né? Número é número. Se isso aqui é um texto, ele não vai tipo, tirar esse zero, ele vai deixar o zero lá normal. Coca-Cola, mesma coisa, certo? Texto. Quantidade de produto, já não é mais texto, concorda comigo? É número, é int. Esse número aqui, se a gente não tivesse formatado, iria estar assim. Mas o que eu fiz? Mais formato de número, né, dessa coluna aqui. Tirei as casas decimais, porque a gente... quantidade de produto, uma Coca-Cola é uma Coca-Cola, não tem meia Coca-Cola, né? Meia lata de Coca-Cola, não existe. Já valor de produto a gente continua como número também, só que a gente deixa a casa decimal, tudo bem ter duas casas decimais. Descrição vai ser como string mesmo, e assim a gente continua. Percebe que, então, eu formatei também tipo de dado que eu tenho aqui nessas colunas aqui, né, em cada célula, para justamente o Java entender. Se a coluna 0, né, é o ID, ele vai pegar uma string. Ele vai continuar interagindo. Então esse é o iterator aqui. Ok, eu estou na célula 0. Ele vai pegar, né, ele vai continuar lendo. Ó, célula 0, depois célula 1, 2, até o 4. O 4 a gente quebra e ele para de contar as células, porque já não tem mais nem o que contar. Na célula 0, ele vai, do produto, ele vai setar o ID, que é uma string, concorda que o ID do produto é uma string, value of cell.getString cell value. Ele vai chegar lá na planilha, ele vai capturar o valor do ID e ele vai setar o produto que a gente está criando, porque cada linha é um produto, tá bom? Cada linha é um produto. E ele vai setar nesse produto que a gente está criando o valor do ID dele. Então, ele vai capturar da tabela do Excel e vai colocar na nosso objeto aqui, para ele formar a nossa lista depois. Nessa a gente vai dar um break e ele vai continuar contando. Case 1, ok, o que acontece? Vai pegar o nome, mesma coisa. Case 2, setar a quantidade no produto. Opa, aqui eu até coloquei um int, por quê? Como é numérico, né? Mas a gente tem que especificar, porque tem double, né? Tem várias coisas, a gente coloca como int mesmo. Aqui não especifiquei como int, porque é double mesmo, né? Em casos decimais, então tudo bem. Mas aqui precisa ser int, porque não tem número quebrado, certo? Em quantidade. A gente vai setar a quantidade nesse produto, pegando o dado de quantidade lá na planilha do Excel. Na tabela do Excel, tá? Na tabela produtos. Planilha produtos, ok? E a gente vai setar. Case 3, valor, mesma coisa. Case 4, descrição, a mesma coisa do 0 e do 1, né? Nessa a gente vai fechar o arquivo, porque, pô, abriu. Você tem que fechar, né? Você já fez o que você tinha que fazer. Então, peguei os dados dessa, ID, nome, quantidade, valor, produto, salvei como produto. Produto, é um produto. Mesma coisa para essa, peguei dados individuais, todos os atributos individualmente, salvei como um produto. E assim sucessivamente. Fechei o arquivo e aí ele vai dar um catch. Se o arquivo não for encontrado, ele vai printar isso daí, tá? Sem problemas. Se não, né? Beleza, deu certo. Ele já vai dar um if, lista de produtos, size for igual a 0. Vai que não tem nada, né? Pode ser. Vai que não tem nada na nossa tabela aqui, tá zerado. Ele vai falar que não tem nenhum produto. Né? Se não, ele vai dar um system.out.println no número total de produtos. Ele vai pegar da lista que a gente criou, lembra? Então, é uma lista e cada vez que a gente está... E cada vez que a gente está criando, criei um produto, criei um produto, criei um produto, e é o mesmo produto, tá? Eu só estou trocando o valor. Produto, produto, produto. Ele está atribuindo na lista. Então, criei uma lista, que é exatamente isso daqui. Só que no Java, tá? Ele vai pegar, então, essa lista que a gente criou. A gente pode até reaproveitar essa lista e fazer uma alteração, enfim, reutilizar essa parte do código, fazer um acoplamento, tá?
porque foi uma forma que eu utilizei. Você poderia até alterar alguns dados dessa lista e colocar lá, mas enfim, é uma lista e ele vai contar dessa lista completa, que é como se fosse a versão disso daqui, só que no Java, está armazenado na nossa aplicação. Ele vai contar quantas... é o tamanho da lista, né? Então quantas linhas tem. E ele vai retornar. Para ter uma explicação mais clara disso, vamos executar o nosso método main. Tá. Então, mercado fácil, seja bem-vindo. Esse é o meu nome, CNPJ da empresa. Vamos colocar aqui Tonhão. Certo? CNPJ vai ser 123. Ele vai imprimir o Tonhão, seja bem-vindo, seleciona o usuário. E aí, por enquanto, a gente colocou só o caixa, tá? Para ter essas opções de teste que a gente está utilizando. Vocês podem colocar no gerente, no administrador, por enquanto que o método main não está organizado, tá? A gente está só testando. Então, o caixa, o que ele faz? Ele tem do gerenciador produto ponto imprimir produtos. E ele tem ponto verificar a quantidade de produtos. Ele tem como editar também, só que eu comentei, tá? Para a gente utilizar daqui a pouco. Nessa de verificar a quantidade de produtos, vamos ver o que acontece? Lembrando que cada método aqui é separado, tá? Eu não reutilizei nada de nenhum entre eles. Aquele método 1 que eu expliquei agora, ele vai me devolver exatamente isso, número total de produtos, 7. Perceba que eu alterei 7 depois que eu tinha baixado o arquivo. Então, ele realmente interagiu primeiro com na planilha, a pasta de trabalho, depois a planilha e a tabela, para depois a aplicação me retornar o valor específico. Tá? Essa daqui já é a última, tá? O último método, mas enfim, vou explicar o segundo, né, por favor. Pera aí, vou baixar um pouquinho. Tá gravando? Tá gravando ainda. Vamos lá. Força aí. Gerenciador produto, tá? Gerenciador produto. Falando agora de... lembrando, tá? Fechei o arquivo para não precisar fechar, tá? Ele fecha sozinho, muito bem. Falando agora para editar produto, esta forma que eu criei aqui, tá na fase alfa, tá? Não permite, você quer alterar o que, de que linha e da onde? Não, eu quero alterar, por enquanto, esse método só vai alterar o nome do produto 1, tá? E só. Depois a gente poderia falar, você quer alterar o ID? Você quer alterar o nome? A quantidade? O valor? Ou a descrição? Porque, concorda, fica fácil para mim mexer no Excel. Mas, se a gente quiser, né, colocar a funcionalidade da gente poder editar as coisas daqui sem entrar no Excel de fato, né, só pelo Java, pela aplicação, a gente utiliza daquela forma. Por enquanto está engessado só para mudar o nome da Coca-Cola, tá? Vocês podem ir modificando isso. Cria um método void, né, estático e void, editar produto. Ele vai receber o parâmetro do nome do produto que eu quero e já vai ter aqui na assinatura dele o tratamento de exceção. Mesma coisa, ele vai tentar, né? Aqui ele não usa lista, perceba, né? Ele não faz uma lista, ele só vai, tá? Que aqui usava, aqui não. Aqui ele só tenta, vai tentar ler o arquivo. O arquivo ele já passa, né, o caminho do Excel, tá? Ele já cria um objeto desse aqui e fala, a localização é essa, beleza? Beleza. O workbook cria uma pasta de trabalho com a localização, né? Com o arquivo que a gente deu para o Java ler. Dessa pasta de trabalho, a gente fala da planilha, tá? Workbook.getSheet0, planilha produto. E aqui, alterar o nome do produto na primeira linha, ignorando o cabeçalho. Importante para não alterar, em vez de alterar o nome, em vez de alterar o nome, a gente alteraria o cabeçalho, o nome do produto. Tá maluco, né? Não é isso que a gente quer, não. Então, com calma. Então, presta atenção. Raw é igual ao raw, a gente cria um objeto, né? É igual a sheetprodutos.getRaw1. Ele já começa a contar a partir da linha 1, tá? Aqui não precisei colocar nenhum while. Eu só falei, se é a partir da linha 1, beleza? Beleza. Que a linha 0 já é o cabeçalho. O cell nome, raw get cell 1. Pô, como assim, né? Eu peguei a linha 1, tá? Que é 0, que é 1. Ok, da linha 1, eu peguei a célula 1. Célula 0, célula 1. Perceba, então, que eu estou tanto na linha 1,
quanto na célula 1 para o Java, tá? Então é isso que eu peguei aqui, é isso que o código está tentando me falar. Cell, nome, set call value, novo nome que eu recebi como parâmetro, tá? No método main, vocês podem ver que eu coloquei, né? Cola. Então, quando eu chamo esse método aqui no main, eu estou já mandando para o método e ele já vai setar esse valor, certo? Ok. Ele pode ter chegado na minha planilha, né? Na minha pasta de trabalho, na planilha, na célula e ter setado. Ele vai fechar o arquivo. Aí você pensa, pô, legal, né? Já reescreveu. Já subscreveu, né, o nome? Não, não editou ainda. Ele só salvou essas informações. Por quê? A gente vai utilizar o file output stream, tá? Que é justamente para a gente gravar a informação. A gente leu com o arquivo aberto, só que agora a gente vai abrir o Excel, de certa forma, que a gente está abrindo para escrever, não para ler. Então aqui já é diferente, tá? File output stream, a gente cria um objeto disso, é igual a new file output stream. New file, a gente dá o caminho de novo, a gente fala do workbook.write.outFile, né? Workbook é o mesmo workbook que a gente fez antes. Esse .write é justamente para escrever e o outFile é esse objeto, né, que a gente está criando para escrever de fato. E a gente já fecha essa parte de escrita, né? Enfim, tudo que abre tem que fechar alguma hora, tá? Tem coisas que precisam fechar, tem coisas que até o GPT, né, o Copilot vai falar que tem, mas às vezes dá um bug. Então cuidado, tá? Mas leve com carinho essas recomendações, esses aconselhamentos, ok? E aqui esse .out.println não introduzido alterado com sucesso. Claramente, né, depois de cumprir todas essas execuções, ele vai, né, falar que tá feito, patrão, relaxa. Caso aconteça alguma coisa, ele vai dar um catch, tratamento de exceção, arquivo Excel não encontrado, ou, né, erro na edição do arquivo, também pode acontecer. Tá, essa parte aqui eu não vou explicar tão ao fundo, mas enfim, deu erro, vai falar. Não deu erro? Deu certo. Cara, ainda bem, ainda bem. Bem, ok. Public Static Void, tá, agora vamos falar sobre o outro. Não, vamos mostrar, né? Vamos mostrar o editor. Tá, então, tirei aqui o comentário para ele não ficar alternando toda hora, né? Só vou utilizar agora. Estou executando. Ah, tem um porém, tá? Vou até mostrar essa coisa aqui. É um errinho que acontece no momento. Tá? Então a gente coloca os dados aqui, a gente coloca 1. Né? Vamos pedir para ele executar tudo. Opa, deu erro. Né? Deu erro, mas né, continua executando. Porque tratamento de exceção faz isso. Ah, deu erro em um método, mas os outros não. Né? Só deu erro nesse aqui. Como já tem tratamento de exceção, até no método main tem tratamento de exceção, ele vai apresentar o erro e o restante ele vai printar mesmo, tá? Ele vai executar. Por isso que tem um tratamento de exceção. Por que deu erro? Putz, cara, arquivo Excel não encontrado? Então, você não pode estar com um arquivo aberto. Tá? Este é um problema atual que a gente está tendo, certo? E que... Salvar? Acho que já estava salvo, né? Não, salvar. Era para ter funcionado, mas quando você já está com o arquivo aberto do Excel, ele não vai alterar, tá? Você precisa estar com o arquivo fechado. Tá? É um bug, que eu posso dizer assim, que infelizmente está aí presente e vou tentar resolver de alguma forma, mas por enquanto é isso. Perceba que quando eu fechei o arquivo, não tem produto tirado com sucesso. E aqui ó, ele já imprimiu até. A ID produto, né, que é o método 3 que eu ainda não expliquei, né, mas ele printa tudo. Até o refri. Aqui que era Coca-Cola, ele já imprimiu cola. Né? Aqui 7 produtos, tudo bem, né? Continua a mesma coisa. Cara, será que é cola mesmo? Vamos ver. No Java ele fez. Vou até comentar, peraí. Pra não ficar né, ficando toda hora. Eu gosto de Coca-Cola, não de cola. Perceba que ele realmente colocou, tá? Coca-Cola. Ele alterou o nome, eu estou colocando o nome aqui de volta novamente, né? Mas ele de fato tinha alterado aqui na planilha, então essa interação é real, tá? Isso que é o mais interessante. Bem, indo então, finalmente, para o último método do nosso gerenciador de produto atual, tá? Em fase
alfa. Vocês vão criar os seus próprios aí, utilizar talvez esse padrão aqui que eu já fiz para os seus gerenciadores, tá? Vamos então falar do Public Static Void imprimir produtos com tratamento de exceção, também, né? Um outro método. E aí é a mesma coisa, tá? Ele vai imprimir, ele não cria uma lista, né, da forma que eu criei na primeira, mas o intuito dele é imprimir, é só imprimir, ele não vai armazenar, ele vai imprimir cada produto. Cada produto é uma linha, né? Lembre-se, cada produto é uma linha, ele vai imprimir cada um. Então, imprimir, 2, imprimir, utilizando um objeto só, tá? Então eu pego um carro, eu pego um ônibus, o ônibus vai para Ubatuba, o ônibus vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, é o mesmo ônibus, só que ele está fazendo, né, fazendo vários percursos aqui, com vários dados diferentes, mais uma vez, né, um objeto por vez, né? Então, um dado, um objeto, um dado, um outro tipo de dado, mais um mesmo objeto. Acho que ficou claro. Enfim. Mesma coisa, vai mandar ler o arquivo, a gente já dá o caminho do arquivo, vai fazer a pasta de trabalho, de acordo com o arquivo que a gente já deu para ele ler, vai falar sobre a planilha, que é a planilha 0, planilha de produtos, tá? A de vocês vai ser diferente, não vai ser 0 aqui. Vai criar um iterador de linhas, vai criar um laço de repetição while, enquanto tiver linha para ler, vai criar uma linha, um objeto linha, enquanto a linha for, né, estiver próxima para ler, ele vai falar, opa, calma lá, qual a linha que você está agora? É a 0? Então, continua, pode pular, porque a 0 é cabeçalho. Tá? Iterator cell, iterator raw iterator. Agora sim ele vai começar a interagir, então. Eu já pedi para ele interagir com linhas, ele pulou a linha 0, ele vai começar a partir da linha 1, ele vai começar agora a interagir com células. Uma célula, 2 células, 3 células. Né? Como é que é? Ele vai começar, então, a interagir. E quando ele vai começar a interagir com essas células, ele cria um produto. Tá? Então, objeto produto. New produto. Laço de repetição. Cell iterator. Has next. Quando tiver uma célula para eu ler à direita, eu crio um objeto célula aqui. Ele vai lendo, né? E aí vamos fazer um switch case. Por quê? Ok, eu li a mesma coisa, tá? A mesma coisa daquele método, primeiro método, né, de contar quantos produtos tem. Célula 1, tem dado na célula 2, eu vou ler. Tem dado na célula 3, eu vou ler. E assim até chegar aqui, né? E aqui não tem mais dado, então ele não vai ler da direita, ele vai pular para a linha de baixo. Lembrando que no Java, célula 1, melhor, célula 0, célula 1, 2, 3, 4, certo? A mesma coisa transposta para o código. Então, célula 0 é o ID, célula 1 é o nome, quantidade, valor, descrição, e aqui ele vai falar se é string, quantidade, ele vai falar que é int, que não é double, aqui tudo bem, valor é double, né? Tem número quebrado, a mesma coisa, que eu não vou explicar novamente, mas enfim, já está na cara, né? Do nosso primeiro método que já passamos. Ok? Ele vai pegar, então, cada célula dessa linha que a gente está interagindo e ele vai formar um produto. Tá? Produto que a gente já criou aqui. Ó. Cadê? Produto. Tá. Então, linha 1 gerou um produto com essas 5, né? No caso, com essas 5 valores, né? 5 atributos diferentes já com valor. Nessa aqui eu já criei um produto, né, com isso, eu já falo, ó, sys.out.println produto.toString. Lembra do toString que eu falei que ele vai pegar o objeto e ele vai imprimir tudo que eu quero, de acordo com o que eu defini, eu formatei lá na classe? Exatamente, ele vai imprimir tudo, que é exatamente isso que aconteceu aqui, tá vendo? Só que ele não vai fazer uma lista, vou fazer uma lista com tudo e depois eu imprimo. Não. Ele pega o produto, então isso aqui é um produto, e ele vai imprimir. Pum, ok, imprimir. E antes dele fechar o arquivo, lembra que ele está num laço de repetição, né? Ele vai fazer o while, então, ok. Li a linha 1, mas tem dados na linha 2. Ele vai ler célula por célula até chegar na última, né, na quinta.
e aí ele vai salvar como produto. É o mesmo objeto, tá? Só que ele salvou com dados diferentes. E ele vai imprimir também. É a mesma coisa até a sétima, tá? Então um por um ele vai imprimindo nesse laço, de forma que ele não armazena, tá? Tudo isso daqui, ele armazena só um, tá? Só uma carreira, só um objeto. Só que esse objeto vai mudando o valor e ele vai só imprimindo, vai imprimindo, tá? É que nem um filme, tá em cartaz no cinema, tá passando Vingadores, né? É o objeto filme. Aí agora não, pô, tá passando Barbie, nossa, legal. Aí agora não, é o mesmo cartaz, tá? O mesmo espaço, só que agora tá passando, pô, Oppenheimer, né? Oppenheimer. Só mudou o valor, o objeto ainda é o mesmo. E ele vai imprimir. Terminou de imprimir tudo, tudo, não tem mais, ó. Não tem mais dado aqui embaixo, nem dado aqui na direita, tanto até que nem deveria ter, porque já defini, né, no Java qual é o limite. Limite você define aqui. Daqui, agora, por coluna, né, tipo a linha, a quantidade de linha que a gente está usando, coluna a gente define, né, o limite. Quantidade de linha não. Pode ir até a 100, até a 1000, o Java vai continuar lendo se tiver coisa. Então aquela coisa assim. Se tiver um oi aqui, se tiver uma corzinha, se eu puxar isso daqui até a linha 100 porque eu achei legal, né? Oh, nossa, legal, vou deixar aqui um espaço que eu quero. Mano, ele vai ler, tá? Ele vai achar que tem de fato 12 não, 11, né, produtos. Quer ver? Vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? Mas enfim, ele iria fechar o arquivo, né, depois de ler tudo, depois de printar tudo, né, e ler e printar, na ordem certa agora falando, né? E caso, né, dê errado, já tem um catch aqui, não encontrei o arquivo não. E aí acabou, tá? Essas são as classes do nosso gerenciador. Para demonstrar o problemão que você pode ter se você quiser, né, fazer da forma errada, não seguir os conselhos que eu dei. Perceba que ele vai demorar só um pouquinho, mas calma lá. Já foi. Olha só o que aconteceu. Ele começou a contar a ID, nem falou a ID, né? Porque de fato não tem. E ele fala que tem 11 produtos. Então perceba que, ó, legal, pô, né? Deixei aqui uma margem, né? Porque vai que eu quero colocar coisa aqui. Não, tá? Não faça isso. Vai estar vazio. Ele vai entender que está vazio. E, enfim, não vai dar certo, tá? Vai dar pau no sistema. Ele vai ler vazio. A gente pode resolver isso no código, mas por enquanto não está resolvido, então fica o aviso aqui dessa versão atual. Se fosse, né, agora, então vai. Mercadão Tonhão, tá? Mercadão Tonhão, seja bem-vindo. E ele vai printar aqui numa boa, tá? Sem problema nenhum. Acho que então tá bem explicado aqui o que a gente acabou de desenvolver, né? O que eu desenvolvi aqui é a versão alfa da aplicação com Apache Poi. Então, gerenciador produto foi uma classe que eu criei, tá? Possui vários métodos, possui bastante, né, importação. Como é a versão alfa, vai ter coisas que vão melhorar, vai ter coisas que eu ainda vou adicionar de método a mais, tá? Porque isso aqui é só uma pequena versão. E assim, cada classe, né, sei lá, compra. Isso aqui é uma classe legal, dá para trabalhar. Falta o toString ainda, né? Falta o construtor com parâmetro, né? Que o produto tem, ó. Você pode ver que aqui tem um construtor, né, com parâmetro. O compra, construtor sem parâmetro, né? Só tem o vazio e o getSet, né? Vocês vão trabalhando com isso conforme o tempo, tá? E, enfim, vão melhorando a classe, né, que vocês têm. Vão criando, né, a classe gerenciador da classe em específica, então, produto já foi criado, tá comigo essa daí, ou sei lá, né, aí vocês podem chegar lá no nosso repositório, né, no quadro Kanban, vamos pegar um aqui, né, a classe cliente, né, tá com Ítalo, classe cliente, então ele vai lá, ele vai cuidar então, vai ver por que o cliente tem, né, cliente. A gente tem isso, tem construtor vazio, falta construtor com parâmetro, falta toString.
Falta criar, né, agora, nessa semana que vai começar, a classe gerenciadora de cliente, que tenha, né, as importações que a gente vai utilizar, que tenha, né, como variável global a localização do arquivo e as classes não, perdão, os métodos sucessivamente. Tá? Desejo boa sorte. Qualquer coisa a gente troca ideia, se reúne, faz pergunta, por favor, não deixe passar, enfim, né? Pesquisem muito a fundo, utilizem inteligência artificial da mesma forma que eu utilizei para, enfim, entender. Eu vou mandar para vocês também um blog que eu utilizei como padrão no início, né? Porque tem vídeo no YouTube, mas nem todo tutorial ajuda como esse funcionou, né? Esse aqui já está funcionando, já é específico para a gente. Eu utilizei num blog que tinha um padrão que eu só reformulei ali com a ajuda um pouco também da IA para fazer essa versão aqui do nosso gerenciador de produto, ok? Então vocês podem ver esse blog, ver coisa do YouTube, né? Tem muito indiano, muito inglês, muito gente boa, esperta, né? Capacitada falando sobre isso. Vamos ficar craque, vamos ficar referência e vamos estourar esse projeto de GPI que vai ser sensacional, tá? Não só uma telinha simples do Java, mas uma integração com Excel, que de fato, pô, eu trabalharia com isso, eu compraria esse produto. Esse é um serviço, né? Um serviço de gerenciamento. Enfim, leem a documentação, por enquanto está na metade, né? No início, mas conforme o tempo eu vou aprimorando ela, ok? Desejo sorte, pesquisa, quebrem a cabeça, não tenham medo, vamos conversar e vamos que vamos, tá? Cada um com a sua classe aí, cada um com o seu gerenciador e é nóis, tá? Valeu, bom domingão, pelo menos pra mim tô gravando isso num domingo e é nóis, tá?